Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara deve criar bolsões exclusivos para motos. Ideia é trazer mais segurança e organização para o trânsito, com um espaço próprio para as motocicletas em frente ao semáforo. Saúde em pauta. Outras propostas aprovadas pelos parlamentares vão garantir a entrega de medicamentos pelas UPAs e pronto-socorro e o atendimento de saúde bucal a quem mora na zona rural. Vereadoras participam de evento da OAB sobre abusos e violência contra as mulheres. Encontro discutiu políticas públicas para reduzir o número de estupros, que cresceu no país. Inteligência emocional desde a infância. Essa é a proposta de um projeto aprovado que vai levar o tema para as escolas da rede pública. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. E vem novidade por aí. Para o mês de 10 anos da TV Câmara, nosso jornal Boletim Legislativo ganha novo cenário e tem estreia na programação. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Você fica agora com os destaques da sessão realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 50ª sessão do ano está a proposta encaminhada pelo Executivo, que institui um programa social de incentivo a pagamentos de dívidas tributárias. O texto permite à Prefeitura cancelar as dívidas inferiores a R$ 50 e aplicar descontos. O prazo de adesão vai até 28 de dezembro deste ano e não vale para multas de trânsito. Outra proposta aprovada, mas com 7 votos contrários, é o projeto que modifica a estrutura da Secretaria de Gestão Administrativa de Finanças. 4 cargos em comissão foram extintos e 5 funções de confiança foram criadas a serem exercidas por servidores efetivos. Também recebeu o aval favorável dos vereadores a proposta que institui o regime especial de fiscalização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN. A medida será aplicada nos casos de descumprimento reincidente da legislação tributária, quando houver dúvida ou suspeita quanto à veracidade ou autenticidade dos registros de prestação de serviços e na inadimplência há mais de 90 dias do pagamento do imposto. Ainda foram apreciados e aprovados os projetos que reajustam a Bolsa Auxílio dos Estagiários, fixada agora em R$ 1.331, e concedem permissão de uso de uma área pública para a Sabesp executar o remanejamento da rede de esgoto no loteamento Jardim Maringá. Outros projetos aprovados são sobre datas comemorativas. Um deles é a matéria do vereador Renato Santiago, que institui o Dia do Síndico, e a proposta do mesmo vereador, em coautoria com mais 3 parlamentares, que autoriza a inserção da Copa Evangélica de Futebol Amador no calendário de competições anuais do município. Após os trabalhos em plenário, um grupo de vereadores se reuniu com representantes de associações e órgãos ligados à Caixa Econômica Federal para discutir uma possível alteração na lei que proíbe o uso do telefone celular dentro de agências bancárias de São José. O objetivo da alteração é permitir que a população de baixa renda possa usar a conexão de rede Wi-Fi da agência para ter acesso aos aplicativos e benefícios durante o atendimento. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala de despedida e gratidão. É que o Space Studies Program chegou ao fim e a cerimônia de encerramento aconteceu aqui na Câmara. A solenidade marcou a conclusão dos 60 dias de trabalho e pesquisas na cidade. Oportunidade única para São José, que nesse período se tornou um polo de estudos no setor aeroespacial. Estudantes, professores e pesquisadores do mundo todo encheram o plenário da Câmara durante o encerramento do Space Studies Program 2023. O diretor da NASA e da ISU, a International Space University, iniciou a cerimônia agradecendo a recepção joseense. It's really important to thank our 3 very gracious hosts that have made really the event here in this location happen. Because it's been a lot of hard work over a number of years to really get to the point that we could have this program and have all the pieces come together in a way that makes for a successful program.
I think, really, I hate to use this word, but it's been a magical experience for me. Bringing this program here, the years that it took to bring it here, the effort has paid off. And you can see it in the audience today, all the reaction. The participants love being here. They love Brazil. This municipality has been really wonderful supporting us, and I thank them immensely for their support. Na primeira fila estavam o presidente da Câmara, Roberto do Eleven, o prefeito Anderson Farias e algumas das maiores autoridades aeroespaciais do mundo. O diretor do INPE lembrou do desafio de trazer o evento para a cidade. Trazer esse evento para cá foi um grande desafio. Nós começamos, na verdade, lá atrás, em 2013, com a primeira tentativa. Aí nós percebemos, tomamos noção da grandiosidade do evento para a cidade, para o INPE, para o setor espacial. Nesse ano de 2023, na nossa gestão, nós então decidimos, a nossa gestão colaborativa, como é, vamos chamar o ITA, porque também tem uma grande tradição no setor espacial. O INPE como realizador, como instituição de ciência e tecnologia que entrega produtos para o setor espacial, e o ITA como grande formador dos profissionais do setor aeroespacial. Então essa combinação deu mais do que certo. Durante os 60 dias, São José recebeu 300 pessoas de mais de 30 países diferentes, entre cientistas, astronautas e diretores de agências espaciais. Para o presidente da Câmara, um feito inesquecível. Estive na abertura do evento, a SSP, a 35ª edição, a primeira no Brasil. Hoje no encerramento da Câmara Municipal, com a satisfação receber esse evento único, né, que aconteceu no Brasil. Foi muito bacana, deixa um legado para São José dos Campos, para as crianças ver o que é a tecnologia aeroespacial. Teve eventos em outros lugares. Eu fiquei muito contente de participar desse evento pela primeira vez no Brasil. E mesmo depois de 2 meses, quem ainda não conhecia as manifestações culturais brasileiras teve uma última oportunidade. A cerimônia de encerramento também abriu espaço para a arte. I have a lot of emotions. It's been a wonderful 9 weeks here in Brazil. My first time south of the equator, and it was an excellent opportunity with lots of love from all the people in San Jose dos Campos and all around Brazil. I was able to do a lot of traveling while I was here, I'm very thankful for. I learned a lot about space. I got to meet a lot of astronauts, which was great. But I'm looking forward to going home. Para os estudantes, o Space Studies Program foi uma experiência única, desde o aprendizado durante as aulas com os profissionais mais renomados do setor, até o intercâmbio cultural com os companheiros. É impossível não se conectar, estivemos 9 semanas juntos, dividindo todos os momentos, né? Inclusive desde de acordar até ir dormir com eles. E você entender a sensibilidade das pessoas de acordo com a cultura delas e tentar se aproximar e conectar com elas, foi uma missão para mim também. Emocionante, né? Fiz umas amizades que não dá nem para explicar, o curso foi demais. Eu aprendi tudo que eu podia do espaço, mas os relacionamentos com as pessoas aqui foram de outro planeta. A entrega simbólica da bandeira para os dirigentes de Houston, nos Estados Unidos, que vai sediar o evento no ano que vem, concluiu os trabalhos, deixando em São José somente o legado de todo o conhecimento compartilhado aqui. O efeito positivo é impactar as crianças de São José dos Campos. 4.000 crianças foram impactadas nos eventos aí, trazendo astronautas, falando de ciência, motivando as crianças para seguir na área de engenharia, na área de ciência, na área de espaço, né? Focando aí nas aplicações internacionais. A gente considera um sucesso o evento, porque fechamos aí com chave de ouro e agora com muita honra passando de volta o bastão para a NASA, que agora o próximo organizador vai ser a NASA lá em Houston, nos Estados Unidos, né? E a gente vai dar uma assessoria também para que a transição seja feita da melhor forma possível.
Um projeto aprovado na Câmara do vereador Marcão da Academia quer agilizar o atendimento dos pacientes na rede pública quando as farmácias das UBSs estiverem fechadas. A ideia é que as UPAs e o Pronto-Socorro de São José também possam oferecer medicamentos, mas durante o período da noite e aos fins de semana. É o que a gente te mostra na reportagem. São apenas alguns segundos. Após a leitura do QR Code, o medicamento já está liberado. Esse dispensário eletrônico é a alternativa para que os pacientes tenham acesso aos remédios nos horários que as farmácias das UBSs estão fechadas. Todo o processo é feito na presença de uma farmacêutica para orientar sobre o uso correto da medicação. Nós temos profissionais farmacêuticos disponíveis para orientação desde o início da retirada e do uso correto do medicamento. O dispensário eletrônico veio como um dispositivo, um aliado para agilizar o processo. O Wellington, que já utilizou os serviços, aprova a proposta. Para ele, é uma iniciativa que vai ajudar muitas pessoas. Assim que a gente sai do consultório, a gente tem essa assistência do profissional de vir explicar para a gente como que utiliza o dispensário, né, como que sai a medicação aqui. Aí a gente faz o processo aqui e depois, né, de pegar a medicação, o profissional ele ainda explica pra gente como utilizar, qual é a dosagem, né, quais são os horários melhores para estar fazendo essa utilização. Nós estamos com 1 mês de uso, né, exatamente há 1 mês atrás, nós colocamos a máquina aqui e ela tem sido de grande aceitação e satisfação, porque ela foi instalada e ela tem a operacionalidade nesse momento, piloto, em todos os momentos em que a UBS está fechada. Então, após as 18 horas da sexta-feira, sábados, domingos, feriados, aí é 24 horas funcionando e retirando. A iniciativa ainda está em fase de testes na UPA do Campo dos Alemães e já atendeu quase 700 pacientes. É uma saída tecnológica para auxiliar os moradores, mas não é a única. É que a Câmara aprovou um projeto do vereador Marcão da Academia que autoriza não só as UPAs, mas também o pronto-socorro da cidade a oferecerem remédios a pacientes atendidos no período noturno e aos fins de semana. A ideia é transformar a iniciativa em um programa municipal chamado Medicamento na Medida. Os medicamentos são entregues depois de receitas dadas pelos médicos. E o paciente pode pegar o medicamento todo gratuito através da farmácia, nas UBSs, né, que já são concedidas para a população, mas era um grande problema quando tinha os finais de semana. A gente elaborou o projeto, colocamos, agora já aprovado, para que os UPAs e os hospitais da nossa cidade possam oferecer esse medicamento aos finais de semana para a população. Na justificativa do texto, o vereador defende a implantação do programa como uma medida preventiva, que vai garantir que o morador inicie o tratamento o quanto antes, sem depender dos horários das farmácias das UBSs. Segundo o parlamentar, além do alívio dos sintomas, a medida pode desafogar os atendimentos, já que o paciente medicado tem menos chance de retornar às unidades de saúde por ter o quadro agravado. É uma questão de logística, né? Como é que seria oferecido, entendendo que a maioria dos serviços prestados em UPAs e os hospitais municipais, Clínica Sul, são terceirizadas. Então a gente também teve que conversar com as empresas que administram essas unidades para que criasse uma logística, locais, ambiente, para armazenar também esse medicamento para fazer o oferecimento, que aí você tem que colocar funcionário, você tem que ter todo um processo e um sistema para fazer a entrega, né? E a partir disso, claro, também através da receita dada pelos médicos. O parlamentar reforça ainda a importância do poder público trabalhar em conjunto para melhorar os serviços oferecidos à população. Mantendo o assunto em projetos aprovados, outra proposta do vereador Marcão da Academia quer criar em São José um programa de odontologia móvel voltado para as comunidades rurais. O objetivo é garantir que os serviços de saúde bucal sejam levados para esses moradores que muitas vezes não conseguem se deslocar até a cidade para receber atendimento. Para quem mora longe, a utilização dos serviços da rede básica de saúde às vezes se torna inviável,
Pela dificuldade de deslocamento, muitos pacientes até mesmo deixam de procurar a UBS. Para tornar acessível aos moradores das áreas rurais os cuidados com a saúde, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que cria o Programa Municipal de Odontologia Móvel. A proposta é sair do consultório e ir até os bairros mais afastados para atender a comunidade. A gente recebe muito a população, já mais da área rural, área mais distante, a dificuldade que tem de ir até uma unidade, depois ter a sua vaga. Então, em conversa com a Secretaria de Saúde, com a secretária Margarete, a gente falou, poxa, a gente poderia ter uma unidade móvel, né? Que essa unidade móvel, ela pode levar um tratamento a todas as áreas mais distantes da nossa cidade e ampliar a vaga desse tratamento, né? De acordo com o texto do projeto, o programa será implementado por meio da Estratégia de Saúde da Família, que atualmente tem como diretriz o atendimento domiciliar odontológico para pacientes acamados ou com necessidades especiais. A realização do ambulatório móvel poderá ser feita por meio da Secretaria de Saúde ou em convênios com entidades. Já conhecendo vários outros em ações sociais que a gente vai, com entidades, com empresas que já oferecem, que trabalham com essa linha, oferece esse tipo de serviço. Então, por que o poder público ele não possa ampliar esse serviço? Então, a gente traz ideias boas que é oferecida para a gente, a população, a demanda da população e, através do poder público, a gente poder ofertar mais ainda esse serviço. A gente já fez uma solicitação à Coordenação de Saúde Bucal, na pessoa da doutora Cristiane. Ela já fez uma solicitação ao Ministério da Saúde para a gente receber uma nova unidade móvel. Então, esse serviço será ampliado e vai ser muito bom para toda a população. Na cidade, além do SUS, as universidades oferecem serviços odontológicos com preços acessíveis voltados à população mais carente. Somente no ano passado, essa instituição atendeu quase 5.000 pessoas. Para o coordenador do curso de odontologia, os números demonstram que existe uma demanda de usuários no município. Por isso, a importância de tornar as políticas públicas acessíveis a quem precisa. Pós-pandemia, existe uma necessidade de atendimento, de melhora em relação à saúde bucal das pessoas, né? Aumentou o número de cáries, de doença da gengiva. Então, é interessante que aquilo que a prefeitura, naquele momento, não consegue absorver, as faculdades de odontologia que tem em São José dos Campos, que não é só a Univap, mas são serviços importantes para essas pessoas, né? Até para complementar aquilo que o serviço público não faz. Segundo a justificativa do projeto, além das consultas realizadas, o programa vai trabalhar na prevenção. Especialistas apontam que a saúde do corpo começa pela boca e muitas vezes a falta de higiene adequada, além da dor de dente, pode levar até mesmo a uma infecção e provocar quadros mais graves de saúde. Os problemas da boca normalmente são doenças infecciosas, então muitas levam muito tempo para gerar dor e serão um foco de infecção na boca. Só que a boca faz parte do corpo, então essas infecções elas podem sim, esses micro-organismos podem cair na corrente sanguínea e gerar um problema maior em outro órgão, como coração e qualquer pulmão, rim, né? Muitos não têm a conscientização da educação da saúde bucal. Então a gente precisa também, através dessas unidades, levar esse conhecimento à população e mostrar a importância de ter a sua saúde bucal. E olha o sorrisão! Para os moradores que serão beneficiados, o projeto é importante e vai ajudar a melhorar os cuidados com a saúde bucal. Isso aí vai ajudar muito e estava precisando, porque as famílias mais carentes, mais distantes, não têm acesso para vir até o bairro, que a UBS é distante. Então vai ajudar muito. Eu acho um excelente trabalho, maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo, porque exatamente o nosso bairro precisa de muitas coisas, melhoria para o bairro. E no próximo bloco você confere como foi a sessão de terça-feira. E tem mais, vamos te mostrar como foi o evento que discutiu políticas públicas para reduzir os casos de estupro no país. E também detalhes de um projeto de lei que quer levar às escolas o debate sobre inteligência emocional. A gente volta já. O
Semana Legislativa está de volta. Agora a gente confere como foi a sessão de terça-feira. Durante os trabalhos em plenário, os vereadores apreciaram diversos documentos, como indicações, requerimentos, moções, além de debates de assuntos de interesse público. Confira. Durante a 49ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município em diversas frentes, como manutenção pública, podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. O Pinga-Fogo também foi marcado por temas diversos: fiscalização, manutenção pública e legislação. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, cobrou por obras de manutenção nas ruas da cidade. Em um vídeo, a parlamentar mostrou um grave acidente com um motociclista por conta da falta de sinalização na tampa de um bueiro. Amélia ainda denunciou o despejo irregular de esgoto na cidade e falta de atendimentos na rede de saúde. E os problemas de manutenção também foram abordados pelo vereador Roberto Chagas, que reivindicou melhorias no serviço de distribuição de água na cidade. Segundo o parlamentar, diversos moradores da Zona Norte estão com falta de água e ele levou a situação para a Assembleia do Estado, cobrando providências. Outra oradora foi a vereadora Dulce Rita, que também defendeu o tema da manutenção pública. Em fotos, a vereadora pediu reformas em unidades de saúde, em uma estrada de terra na Zona Norte e pediu políticas públicas efetivas para auxiliar moradores de rua. Quem também foi à tribuna foi o vereador Renato Santiago. Ele exibiu um vídeo sobre as faixas de retenção para motos que estão sendo instaladas nas ruas da cidade. A medida é fruto de um projeto de lei apresentado por ele e aprovado pela Câmara. Já o vereador Fernando Petit criticou a demora nos atendimentos para acesso ao transporte adaptado na cidade. O parlamentar comentou que fez um ofício para apurar o assunto e destacou o trabalho da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, para garantir melhores condições de vida e tratamento aos autistas e deficientes. Quanto ao trabalho de fiscalização, o vereador Juvenil Silvério destacou a realização de obras para os moradores do bairro Jardim do Lago e o apoio do poder público na execução dos serviços. Ainda segundo o parlamentar, ele tem cobrado para a instalação de quadras de futebol society e revitalização de praças pela cidade. A questão da realização de serviços de manutenção pública também fez parte da fala do vereador Marcão da Academia. Em fotos, o parlamentar informou alguns problemas apresentados pelos vereadores que já foram sanados, como o reparo em bueiros e o acolhimento a moradores de rua. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Você já ouviu falar no termo inteligência emocional? Está cada dia mais importante saber lidar com as nossas emoções e conseguir fazer isso traz inúmeros benefícios. Para que esse aprendizado seja oferecido desde a infância, um projeto de lei dos vereadores Fabião Zagueiro e Renato Santiago quer criar um programa próprio sobre inteligência emocional nas escolas. A meta é ajudar até mesmo no rendimento dos alunos. O olhar atento da Helena, de 10 anos, demonstra todo o interesse da pequena pelos estudos. Aqui nesta escola em São José, as crianças aprendem brincando. Uma das matérias que vem sendo aplicada nas escolas particulares há cerca de 10 anos é a educação socioemocional, que auxilia no processo do autoconhecimento e da inteligência emocional dos alunos. Todo dia que a gente vai lá no Wesley, ele pergunta, você tá bem? Daí eu, sim, eu tô bem. Daí ele pergunta isso pra todo mundo. E como a gente já aprendeu, né, que é melhor a gente falar para as pessoas sobre as nossas emoções do que esconder elas pra gente, a gente fala mesmo agora o que a gente está sentindo. Como a inteligência emocional hoje em dia é um assunto cada vez mais debatido, hoje se fala sobre o tema no trabalho, na rua, nas redes sociais e em casa, e pautou um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Renato Santiago. Ele propõe um programa de desenvolvimento da saúde mental e inteligência emocional a ser instituído nas escolas públicas da rede municipal de ensino. A proposta é implementar
o trabalho, né, da inteligência emocional dentro das escolas. Com a inteligência emocional você consegue perceber as características de cada um dos alunos, a individualidade de cada um deles, uns mais extrovertidos, outros menos, alguns mais depressivos, outros com uma autonomia maior, e você identificando isso, você consegue trabalhar a individualidade. De acordo com o projeto, para tratar o tema, as escolas deverão respeitar a faixa etária, cultura e os acontecimentos ligados à comunidade escolar. Com as ações, o projeto pretende ir além do autoconhecimento entre os alunos, mas também promover a melhoria da atenção, concentração e desempenho cognitivo, reduzir a ansiedade e fomentar a empatia e solidariedade nas escolas. Quando você desenvolve a inteligência emocional, você faz com que esse aluno saiba lidar melhor com as suas emoções. E aí, naturalmente, ele vai produzir mais. Existe uma infinidade de jogos, de conversas, de diálogos pessoais entre os professores e alunos, onde você consegue perceber a característica desse aluno e potencializar também a mesma característica. Ele vai levar isso para a vida inteira. Então, isso vai melhorar quando ele sair das escolas, quando eles estiverem nas faculdades, nas suas relações de trabalho. E como aponta a justificativa da matéria, programas de inteligência emocional entre estudantes já estão sendo realizados por instituições de ensino e com resultados promissores. O tema foi retratado até mesmo pela ONU, MEC e pelo Fórum Econômico Mundial. Assunto muito importante, principalmente porque na pandemia da Covid-19, os problemas emocionais ficaram ainda mais evidentes. Segundo o Ministério da Saúde, a população mais afetada foi a de jovens entre 13 e 29 anos, faixa etária que está relacionada a 45% das ocorrências de autoagressão, automutilações e tentativas de suicídio. O autoconhecimento, ele é extremamente importante desde pequeno, né? As crianças precisam saber nomear as suas emoções. Por que só o adulto precisa falar? Né? Nós precisamos encarar essa realidade social hoje de escutar os nossos pequenos. O que está bacana e o que também não está bacana para eles. E uma ferramenta utilizada para ensinar sobre inteligência emocional é o teatro. Nessas aulas, as crianças aprendem a lidar com as emoções, além de se divertirem muito. O professor utiliza várias técnicas da arte cênica, além de um recurso sonoro para auxiliar na concentração dos pequenos. Aqui eles se soltam e colocam para fora as emoções. Como a gente trabalha com todos os sentidos, né? Toque, corpo, paladar, visão, audição, a música, ela sempre ajuda. Pode ver que você, geralmente, quando você tem uma imagem, uma lembrança, sempre tem uma trilha sonora. Não é à toa que tem música em filme. Por quê? A trilha sonora te leva a sentir aquela emoção que o filme quer que você sinta. Então, trabalhando dentro da escola, eu trabalho da mesma forma. Como a gente mexe com o teatro, mexe com o corpo, pega a criança, insere ela numa situação controlada, para que ela possa vivenciar essa emoção, a música de fundo, ela acaba ajudando a criança a entrar nesse sentimento, a encontrar essa emoção para poder ser trabalhada. E a triste realidade da violência e abuso contra as mulheres foi tema de uma palestra que contou com a presença das vereadoras da Câmara. Além das parlamentares, o encontro promovido pela OAB de São José reúne autoridades do Poder Judiciário para debater ações e políticas públicas de proteção para coibir casos de estupro que, infelizmente, aumentaram no país. A violência contra a mulher ainda é algo recorrente e que necessita muito debate para que esse problema seja combatido. E sobre esse tema, a OAB de São José dos Campos organizou um bate-papo que reuniu advogados e membros da sociedade civil no auditório de uma faculdade da cidade para discutir sobre o assunto. O evento contou também com a participação da vereadora Amélia Naomi.
Para a Aparecida Borges, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, o objetivo do encontro foi criar uma conscientização pública sobre o assunto. A gente chamou esse debate para começar, digamos, a introjetar na sociedade joseense, no Vale do Paraíba, essa discussão, até para a gente ver o que a gente pode ajudar, o que a gente pode contribuir como OAB, como advogada, como mulher, para que essa coisa seja evitada. Não é possível a gente viver numa sociedade onde centenas de milhares de crianças são estupradas todos os dias dentro da própria casa pelos próprios familiares. Não são só as mulheres, são as mulheres e as meninas. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 18.110 casos de estupro no ano passado, um aumento de 7% em relação a 2021. O magistrado e professor de Direito João José da Silveira acredita que a cultura machista ainda é um problema a ser combatido na sociedade. Em primeiro lugar, nós precisamos mudar nossa cultura, inclusive na formação das crianças, né? Nós temos uma cultura que acaba privilegiando o homem dentro de casa e é importante que nós tenhamos uma mudança cultural já nas crianças para que novas gerações tendam a diminuir o número de casos. E outro dado importante que vai levar a uma prevenção desses casos e talvez a diminuição desses casos é o incentivo à equiparação dos direitos da mulher. Durante o encontro também foram abordados temas sobre violência contra crianças e adolescentes. De acordo com os números apresentados pela diretora do Centro Dandara, o estupro de vulnerável aumentou 28% no Vale do Paraíba entre janeiro e julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Você precisa, por exemplo, enxergar quais são os lugares onde essas pessoas que estão nessa condição vão poder falar. E vão poder também ser respeitadas pela fala. Geralmente vai ser na UBS, no postinho, no centro de referência de assistência social, quando vai buscar uma cesta, alguma coisa, e na escola. Então, ou você fortalece esses atores que são o primeiro contato, que a gente fala, né? A porta de entrada para uma possível superação da pessoa nessa condição, da criança nessa condição. Se você não fortalecer esses lados, não tem jeito. A vereadora Amélia Naomi destacou a importância de debates como este na luta pelo fim da violência contra a mulher. Esse debate é extremamente importante porque está sendo feito aqui por várias pessoas da sociedade, com a OAB, né, com a polícia, com a Delegacia das Mulheres, para discutir a prevenção. Isso é fundamental. A sociedade civil está aqui, né? Tem estudantes, tem o conselho tutelar, tem professores, tem universitários. Isso é fundamental para a gente evitar essa grande violência que é o estupro nas mulheres. A parlamentar também ressaltou o trabalho da Câmara na discussão e na criação de leis voltadas para a proteção das mulheres na cidade. A Câmara votou uma lei que é muito importante, que é aquela lei que permite que as mulheres podem descer no ponto aonde é mais seguro para ela. Então, não é necessário parar nos pontos de ônibus à noite. Então, se você mora no bairro, você pode parar, você vê que está escuro, você pode parar antes para você ter tranquilidade. Isso é muito importante, é uma lei que foi votada na Câmara, precisa ser mais divulgada, né? Então, eu espero que tanto a Prefeitura, a Câmara Municipal faça uma campanha desse direito, que é extremamente importante para as mulheres. Para quem participou do encontro, o saldo foi positivo e ficou a lição de que o combate à violência contra as mulheres é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, somando as forças da sociedade civil, de ONGs e do poder público. Nós precisamos de um poder público atuante, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Sem políticas públicas efetivas, nós não vamos conseguir reverter esse quadro por um motivo muito simples. É um problema que já existe há muito tempo e estatisticamente vem crescendo. Isso significa que nós precisamos de uma atitude do poder público para prevenir e para remediar esses casos, e se isso não acontecer, eu não vejo uma melhora de índices no futuro. Durante esta semana, uma data chamou a atenção para um assunto muito sério: a dependência do tabaco.
Só que no país, todo ano, mais de 160 mil pessoas perdem a vida em função do cigarro, que também interfere em outras questões graves de saúde pública. E para conscientizar sobre os malefícios e reforçar a importância de evitar o tabagismo, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Aqui na Câmara tem até leis aprovadas sobre esse tema. Considerado uma epidemia global, o tabagismo ainda é uma das principais causas de mortes e doenças em todo o planeta. Para se ter uma ideia, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o vício em cigarros mata, em média, 8 milhões de pessoas no mundo. Segundo um levantamento recente, no Brasil, 162 mil pessoas perdem a vida todo ano por conta do tabagismo. Isso equivale a cerca de 440 mortes por dia. Para tentar frear esses números, foi criado o Dia Nacional do Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto. Aqui em São José dos Campos, ações de combate à dependência do cigarro também são oferecidas nas unidades básicas de saúde. Hoje nós temos 15 UBSs fazendo esse trabalho hoje contra o tabaco, diretamente. E as outras unidades, nós temos 45 ao todo, mas as unidades que estão mais perto, os moradores fazem uso dessas 15 unidades, que são palestras que são feitas. Primeiro a gente trabalha a parte cognitiva, sempre orientando o fumante a deixar de fumar. Na maioria dos casos acaba dando certo. Então são 4 encontros em 4 semanas de 1 hora cada um, grupos de até 20 pessoas, e que a gente tem um alto índice realmente de sucesso. A conscientização sobre os riscos que o cigarro causa é o trabalho mais importante desta campanha feita nas UBSs da cidade, segundo o diretor de Atenção Primária à Saúde de São José dos Campos. Eu venho de uma época que as pessoas fumavam dentro de avião, dentro de salas fechadas como essa que nós estamos, fumavam em restaurantes, outras pessoas fumando, e era normal isso. Hoje inimaginável, hoje a gente não consegue ficar perto de alguém que não fuma, e mesmo em local aberto onde é permitido o fumo, a gente se afasta. Então a gente tem que realmente ir apertando, ir apertando esse circo para realmente a gente ter quanto menos fumantes, melhor. A gente trabalhando sempre na prevenção, porque é o melhor caminho para realmente a gente combater as doenças. E o cigarro não é prejudicial apenas para quem fuma, pois as pessoas que convivem com os fumantes e que inalam involuntariamente a fumaça também podem desenvolver algum tipo de problema, como reações alérgicas e até mesmo doenças pulmonares. Crianças, bebês e gestantes correm mais risco de sofrer com esses danos à saúde. É um mal para a sociedade. A gente tem que pensar que tem que ter uma sociedade não só economicamente ativa, mas economicamente ativa e saudável. E não tem nenhum benefício. Eu ainda desafio alguém a apontar qualquer tipo de benefício que o tabaco traga. Na Câmara, o combate ao tabagismo é um tema constantemente abordado em plenário. Desses debates surgiram leis que hoje estão em vigor na cidade. Uma delas, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, prevê ações para conscientizar sobre os malefícios do cigarro eletrônico. O parlamentar ainda destaca a importância de ampliar a informação sobre o tema. O que nós temos que cobrar é a aplicação e a divulgação disso para a população, principalmente para o jovem, que é quem mais usa esse tipo de cigarro, e todos fazem mal, todos, de palha, de um cigarro comum, cigarro elétrico, todos. Para o vereador, também é papel do poder público fomentar ações que prezam pelo cuidado à saúde. O cigarro é um potente causador de infarto, câncer de pulmão, câncer de boca e complicador de doenças cardiovasculares. Então é muito importante o alerta para a população do risco do fumo. A gente não se cansar de falar para a população, não fuma, não fuma, não fuma, porque amanhã você pode ter um infarto, um derrame, um câncer. Fumantes ou não, a mensagem que fica neste Dia Nacional de Combate ao Tabagismo é que o hábito de fumar deve ser abandonado ou evitado, para o bem da saúde de todos. Eu falo por experiência própria, vivi com fumante a vida toda e o cheiro é pior. Faz mais mal para quem está do lado do que para quem fuma, na verdade, porque a fumaça ao redor faz muito mais mal do que quem está tragando, na verdade. Então, se você pensa na sua família, nos seus filhos, nos seus parentes, evita isso daí, que é a melhor coisa que você faz. Eu, quando parei de fumar, comecei a sentir melhor o sabor das coisas. Lógico, você percebe que a saúde ela vai regenerando. Com certeza, parar de fumar é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida. A gente vai para mais um intervalo, mas assim que a gente voltar,
você vai conhecer um projeto aprovado que deve criar em São José bolsões de retenção exclusivos para motos. Agora, os motociclistas não vão mais dividir espaço com os carros nos semáforos. E tem novidade chegando por aí, viu? Para os 10 anos da TV, tem estreia de novos programas e novo cenário no Boletim Legislativo. Tudo isso daqui a pouco. O Semana Legislativa está de volta e o estado de São Paulo foi um dos escolhidos para uma campanha do Ministério da Saúde que pretende instalar um projeto piloto para que as UBSs tenham salas de aleitamento. Segundo o governo, a proposta é usar a sala como um incentivo à amamentação e, quem sabe, estimular empresas e outras instituições a oferecerem locais assim, um apoio e tanto para as mamães. A Thaís tem um privilégio que nem toda mãe tem. Ela consegue amamentar a filha no trabalho. Uma conquista e tanto, mas nem sempre foi assim. Com as outras 2 filhas, precisava separar um tempo para ordenhar o leite em casa e fazer as mamadeiras. Uma rotina estressante. A ordenha, se nós formos pensar, é algo que não é o natural, né? O natural é você estar ali com o seu filho, tendo essa troca, que é muito gratificante, né? A gente tem esse fluido todo corporal, hormônios, então é prazeroso você estar ali amamentando o seu filho. Quando você faz uma ordenha, e é uma ordenha para você estar longe do seu filho, tem esse impacto emocional. A Thaís é minoria. Quem é mãe sabe que os obstáculos são gigantes para aliar amamentação e trabalho. De volta à rotina, a maioria não consegue mais amamentar. Para as mães que são autônomas ou não têm vínculo empregatício, a realidade é mais dura. Pensando nesse público, o Ministério da Saúde anunciou que deve criar em todas as UBSs do país salas de amamentação. A princípio, este é um projeto experimental que está sendo implantado em 5 estados. São Paulo é um deles. A preocupação do Ministério são com as mulheres que não têm trabalho formal, né? São aquelas que trabalham nas ruas como vendedora ambulante, trabalham em empresas em que tem pouco número de mulheres, né? Que não tem a possibilidade de ter uma sala de apoio à amamentação. Então, essas mulheres preocupam mais o Ministério. Então, nesse mês do Agosto Dourado, eles lançaram a campanha para criar nas UBSs, né, nas novas UBSs, um espaço para ter uma sala de apoio à amamentação. Com as salas, a expectativa é que as mães não abandonem a amamentação precocemente. A meta do Ministério da Saúde é que elas sigam com o aleitamento durante os 6 primeiros meses do bebê, como alimento exclusivo, e depois de maneira complementar até os 2 anos, pelo menos. O leite materno possui diversos anticorpos e é fundamental para o desenvolvimento do bebê. O aleitamento materno ele é importante tanto para a criança quanto para a mãe, né? Principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Ele é o alimento mais adequado para o bebê em termos de digestibilidade, em termos de conteúdo, proteína, caloria, água e também passa para o bebê imunidade, passa anticorpo, né? Para a mãe ajuda na retração do útero, né? Depois do parto e, além de tudo, fortalece o vínculo da mãe com a criança, fazendo com que os laços familiares sejam criados. Outro objetivo do Ministério da Saúde é que as salas inspirem empresas e outros órgãos a manterem um espaço de amamentação. Um trabalho deste tipo já vem sendo realizado e empresas que oferecem um local próprio de amamentação estão sendo certificadas. No país já existem 274 empresas com a certificação. São locais que não exigem muita estrutura, pensados para a mulher amamentar ou armazenar o leite com segurança. É interessante porque algumas mães às vezes estão fora da sua residência, estão longe, estão no trabalho ou naquela correria, ela vai poder procurar uma UBS onde vai poder tirar o leite e lá será armazenado, lá vai ter todo aquele cuidado que precisa até mesmo para uma doação,
né? Então é interessante até para você fomentar, para você explicar, para você incentivar o aleitamento materno, que é tão importante. E quanto ao direito à amamentação, a legislação brasileira garante à mamãe a possibilidade de fazer 2 pausas para descansar ou amamentar o filho durante a jornada de trabalho, após o período de licença maternidade. Já as empresas que têm mais de 30 funcionárias acima de 16 anos e não possuem salas de amamentação devem pagar uma creche. No caso das mães que têm trabalho informal, as salas nas UBSs vão ser um suporte a mais. Para ter um espaço acolhedor para elas, ter um espaço reservado para elas. Só que eu acho que para que seja cumprida essa lei, que todo mundo já sabe da importância do aleitamento, os bens que traz para as crianças. Essa conscientização que amamentar é um ato de amor, né, que é isso, e é importante garantir todos os 6 meses de amamentação, que é bom para a criança, para o bebê. Então, esses espaços perto da casa é fundamental. O aleitamento é um período mais que especial, mas também tem suas dificuldades. O importante é prevalecer o amor e o laço entre mãe e bebê. Se o aleitamento é um bem à vida, todos devemos contribuir. Eu acho que a gente também tem que dar acalento, tem que ser empático, né? Não tentar comparar com a sua situação ou logo falar assim, não, mas tem fórmula, então dê a fórmula. Eu acho que cabe a gente também apoiar a mãe que está com dificuldade e dizer que calma, vamos procurar ajuda, vamos procurar onde tem, né? E não achar que porque com a gente aconteceu de uma forma, todo mundo vai ser igual. Faz toda a diferença, até porque, na minha experiência, muitas vezes o estresse, né, durante o período de extração do leite não permite a injeção do leite. Então, eu pegava a minha filha, ia dar mamar, ela, né, mamava tranquilamente. A hora que você ia extrair na bomba, dependendo do ambiente, o estresse, tudo, não saía o leite. Então, assim, olha a diferença, né? De você ter um acolhimento e um ambiente adequado para isso acontecer. Propostas para melhorar a segurança no trânsito são sempre bem-vindas, né? E é esse o objetivo de um projeto aprovado aqui na Câmara. A matéria, de autoria dos vereadores Roberto do Eleven e Renato Santiago, prevê criar bolsões exclusivos para motos em frente aos semáforos da cidade, para evitar que os motociclistas dividam espaço com os carros durante o trânsito parado. Oportunidade de melhor organizar o trânsito e até de evitar acidentes. Já são 30 anos trabalhando sobre 2 rodas. Nesse tempo, o Ronaldo conheceu bem os perigos do trânsito. O perigo é constante, né? Constante. Um motorista que não dá seta e entra, ou dá seta de um outro lado e entra para o lado ao contrário que deu a seta. Acontece muito isso. Em meio aos riscos, uma novidade nas vias de São José pode trazer mais segurança para os motociclistas. São os bolsões colocados nos semáforos. A pintura no chão delimita a parte exclusiva para as motos. Trazer muita segurança, porque a moto não vai ficar entre os carros, o carro não vai sair junto, né? A moto vai sair primeiro que os carros. Então vai trazer uma segurança maior e vai evitar os conflitos entre moto e carro, que sempre acontece no trânsito do dia a dia. Por enquanto, a faixa de segurança funciona em 5 cruzamentos da cidade, mas a ideia é que mais ruas recebam espaço. É que um projeto aprovado pela Câmara dá força de lei à implantação das faixas, autorizando a Prefeitura a executar o serviço em toda a cidade. O texto foi apresentado pelo presidente da Casa, Roberto do Eleven, e tem coautoria do vereador Renato Santiago. Então, isso foi um projeto, né, que eu pensei ainda na campanha para a eleição. Foi uma promessa minha. A Parada Segura, ela cria uma faixa de retenção à frente dos veículos no semáforo para que os motociclistas tenham esse espaço na parada do semáforo. Isso vai impedir que os motociclistas fiquem ali no meio dos veículos. Muitos utilizam desse momento para atos ilícitos, para roubos, né? E também facilita na hora de arrancar. A moto, geralmente, ela arranca mais rápido. Então, elas estando à frente no semáforo, ela vai facilitar a fluidez no trânsito. Então, esse é o projeto da Parada Segura. Os bolsões são uma reivindicação antiga dos motoboys. A associação da categoria no Vale do Paraíba comemora a pintura das faixas e espera que, com o projeto, elas também sejam instaladas em outras vias. Principalmente avenidas principais, né? Tipo o Anel Viário, lá no fundo do Vale, Sebastião Galberto, que vai para a Zona Norte.
Zona Leste também, parte da Vila Tesouro, Avenida Tancredo Neves, que é Zona Leste também é área de bastante fluxo, principalmente horário de pico. Então essas áreas aí, todas as áreas de muito fluxo e principais, é importante ter também. Além da segurança, o projeto também prevê organizar o trânsito. As faixas facilitam que as motos tenham um espaço exclusivo ao esperar pelo semáforo, sem a necessidade de dividir o espaço com os carros. Com isso, os motociclistas têm prioridade na abertura do semáforo. Foram reuniões que nós tivemos ainda em 2020, antes, até mesmo antes de assumir o mandato, em reuniões com motoboys, motociclistas e também motoristas de carro, de automóveis normais. Foi uma demanda que veio dessa classe e nós desenvolvemos esse projeto de lei. E no dia a dia é comum flagrar motociclistas disputando espaço com os carros. Para esse especialista em planejamento urbano, as faixas trazem mais modernidade para a mobilidade urbana. Com o crescimento do número de veículos nas ruas, o trânsito precisa de adaptações. Já é um passo adiante, porque o motociclista esperando ali, ele consegue sair à frente e não precisar ficar entre os carros como se fica. Ou seja, ele pode ficar à direita, ou seja, deixar que os mais necessitados de passem à esquerda, e isso é o ideal, ou seja, que a moto ocupe o lugar do carro, O que acontece é que os motociclistas acabam andando pela pressa e aí no meio dos carros, E isso é muito perigoso para todos, Porque ninguém sai beneficiado com uma colisão. O vereador Renato reforça que a medida deve se espalhar por toda a cidade, já que traz segurança não só para os motociclistas, mas também para todo o trânsito. Na verdade, ele já está em execução, Começou na zona sul da cidade, na Avenida Cidade Jardim, nós já temos a primeira parada segura estabelecida e isso vai se estender de forma gradativa por toda a cidade. E olha só que legal, 52 famílias aqui de São José dos Campos ainda comemoram a entrega de licenças para atuar como ambulantes aqui na cidade. O documento é a segurança para exercer a atividade que é fundamental na renda de muitos. E olha, foi uma longa espera para alguns, mas que valeu a pena. O trabalho como vendedor ambulante garante o sustento da família do Éder há 19 anos. A barraca de pipoca fica em frente ao Parque Santos Dumont. Uma história que começou com o avô dele. Hoje, Éder pode dar continuidade à tradição da família sem preocupação. É que ele acaba de receber a licença da prefeitura. Aqui quem começou a vender pipoca foi meus avós. Foi praticamente na década de 60, 70. E hoje é muito gratificante, porque é o neto que está dando essa continuação, E é o primeiro neto que está sendo licenciado, tem a licença junto com a prefeitura, para estar continuando a exercer a função aqui. Assim como o pipoqueiro, outros 51 ambulantes da cidade agora estão credenciados. É o caso do Sérgio, que desde 1992 vende e conserta relógios na Avenida Andrômeda, região sul de São José. Ele chegou a ser notificado diversas vezes. A angústia é inevitável, Você poder fechar a banca, ir para casa, sem saber quando retornar. Já teve uma vez que eu fiquei 30 dias em casa esperando a situação se regularizar. E a angústia, com certeza, porque eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, Eu vivo disso aqui. O processo de emissão das licenças começou em 2019, com a publicação de um edital público de chamamento e recadastramento. Mas precisou ser suspenso por conta da pandemia. Em 2022, fiscais da prefeitura retomaram o trabalho e foram até os locais para verificar as condições do espaço e solicitar a documentação necessária para exercer a função. A prefeitura, quando concede licenças, ela verifica se aquele local ele é apto para o trabalho, ela estipula algumas regras e quem pode desenvolver aquele tipo de trabalho ali. A prefeitura, naturalmente, ela precisa sempre prezar pelo equilíbrio. Então, ela não pode abrir inúmeras licenças para ambulantes, para que isso ali não perca o controle do funcionamento. Então, ela tem que sempre equilibrar a atividade de comércio ambulante com número X determinado
determinados de vagas, mas também pensar no outro tipo de comércio que existe na cidade, que são aqueles empreendedores estabelecidos. A Câmara Municipal considera a regularização um passo importante para o município. Legalizar a atividade permite a organização do espaço público e garante segurança aos trabalhadores. E principalmente é uma segurança para esses trabalhadores, ou seja, eles vão ter esse certificado, se tiver qualquer fiscalização agora, eles já são reconhecidos como pessoas que são credenciadas na cidade. Então acho que nesse ponto é importante para organizar esse trabalho na cidade. Destes ambulantes há mais de 30 anos na cidade, ocupando espaços públicos e sempre pleitearam, né, essa autorização oficial. Na verdade, eles já praticamente tinham o uso capial do espaço, né? Mas pleiteavam junto à Secretaria, à CEPAC, né? A fiscalização e também à Prefeitura, esse ordenamento, né, da Prefeitura. E isso aconteceu, eles foram certificados e hoje eles têm documentado essa licença para trabalhar nos mesmos lugares onde eles já estavam havia anos. Os ambulantes licenciados precisam recolher uma taxa anual, que varia de R$ 147,87 a R$ 221,81, de acordo com o tipo de produto comercializado. Com as novas licenças, São José dos Campos tem agora 380 ambulantes que atuam em todas as regiões da cidade. Essa regularização beneficia não só a prefeitura, que pode fazer o controle, mas também o empreendedor e o consumidor. A população vai estar ali tranquila, que está comprando um produto que ela sabe, pode confiar na procedência, que aquela pessoa que vende atendeu regras sanitárias, por exemplo, e ela também sabendo que aquela pessoa é licenciada, é cadastrada, se houver algum problema, alguma ocorrência, ela pode ali recorrer àquela pessoa para questionar, ou até mesmo a própria prefeitura, que vai ter as informações, os dados daquele ambulante que está trabalhando ali. Para o Éder, o documento é uma forma de comprovar a renda para acessar linhas de crédito. Assim, o benefício é a gente poder, com essa licença, né, tendo um certificado, a gente pode também conseguir fazer financiamento de uma casa própria, financiamento de algum veículo, ou financiamento de algum material para estar trocando, né, para estar ajudando ao trabalho. Por enquanto, não há expectativa para a emissão de novas licenças. Com o documento em mãos, Sérgio hoje trabalha tranquilo, com a certeza de que as vendas vão continuar no dia seguinte. Para a gente aqui foi uma maravilha, viu? Estão todos em paz agora, sorriso largo, todo mundo trabalhando tranquilamente. E semana que vem tem novidade aqui na TV Câmara. Podemos dizer que o nosso jornal, o Boletim Legislativo, vai estar de cara nova. A partir da próxima segunda-feira, o nosso jornal vai ter um novo cenário lá no estúdio, para que você possa acompanhar com ainda mais qualidade todas as notícias aqui da Câmara e também acompanhar melhor o trabalho dos vereadores. E como setembro também é o mês de aniversário de 10 anos da TV, tem uma vinheta especial, novos programas vão estrear. Olha, você vai ter que dar uma olhada. A TV Câmara faz 10 anos e, em comemoração, tem muita novidade chegando na nossa programação. Com o Boletim Legislativo, não poderia ser diferente. Em setembro, o programa ganha um novo cenário e novos quadros com dicas e orientações sobre saúde e empreendedorismo, informações sobre leis sancionadas e também a solução para aquelas dúvidas jurídicas que todo mundo tem, principalmente os consumidores. Ficou curioso? Então a gente te conta mais agora. No quadro Pílulas de Saúde, você vai descobrir como manter uma rotina de hábitos saudáveis, cuidando do corpo e da mente. Afinal, nada é mais importante do que ter saúde, não é mesmo? No Empreende Sebrae, trazemos orientações para quem já tem ou sonha em abrir o próprio negócio. São dicas de marketing, vendas, planejamento e muito mais, vindas de quem mais entende do assunto. No Agora é Lei, você tem um resumo das novas leis sancionadas na cidade e como elas vão afetar o seu dia a dia. E já que o assunto é lei, o quadro Seu Direito vai trazer orientações jurídicas sobre as mais variadas questões para você saber como fazer valer o que é certo.
E para deixar tudo ainda mais vibrante e moderno, temos um novo cenário. Eu estou aqui curtindo o meu momento de apresentadora, mas não vou mostrar muito, que é para não estragar a surpresa. Eu quero apenas lembrar que o Boletim Legislativo vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 14h. E na sexta tem o Semana Legislativa, com tudo de mais importante que aconteceu durante a semana. E além disso tudo, em setembro também estreiam os novos programas sobre política e ação parlamentar. Conteúdos importantes com um pouco do dia a dia do trabalho dos vereadores. Todas essas novidades reforçam o nosso compromisso em trazer o que há de mais atual e relevante sobre a cidade e o principal, apresentar a Câmara de São José com muita informação e transparência. Viu? Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, então segue a gente por lá, é o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você e até mais!